Você sabia que uma criança pode começar a mostrar traços narcisistas ainda na infância? Mas será que isso está nos genes? Ou é algo que ela aprende ao longo da vida? Imagine uma menina que cresce ouvindo que precisa ser perfeita para ser amada, ou um menino que, para sobreviver ao desprezo, aprende a fingir que é mais forte do que realmente é. Seria o narcisismo uma defesa emocional ou algo que já nasce com a gente? Esse é um mistério que afeta não só quem tem esses traços, mas também quem convive com eles. A verdade é que o narcisismo é um quebra-cabeça fascinante, moldado pela biologia, pelas experiências traumáticas e até pela cultura que nos cerca. Hoje, vamos mergulhar nas raízes desse comportamento para entender por que ele surge e, mais importante, como ele impacta nossas vidas. Este pode ser o conhecimento que faltava para mudar a forma como você enxerga suas relações e, finalmente, tomar o controle das suas escolhas. Aspecto 1. A influência genética. Você já refletiu sobre como certos traços podem estar no seu DNA? O narcisismo, por exemplo, pode ser mais do que uma resposta ao ambiente em que vivemos. Ele também pode ter raízes genéticas. Estudos mostram que características como a necessidade de atenção ou a busca constante por validação podem ser herdadas. Isso quer dizer que, mesmo sem perceber, algumas de nós podem já carregar essas predisposições desde o nascimento. Pesquisas com gêmeos idênticos, por exemplo, revelam algo fascinante. Mesmo quando criados em ambientes diferentes, eles apresentam traços de personalidade semelhantes, incluindo comportamentos ligados ao narcisismo. Não é curioso pensar como nossas origens biológicas moldam a forma como nos relacionamos com o mundo? Mas calma, isso não significa que tudo está fora do nosso controle. Entender essa base genética pode ser o primeiro passo para reconhecer padrões em nossas vidas. Talvez você se questione: se isso faz parte de mim, como posso evitar que tome conta? Uma boa prática é observar suas reações diárias. Sempre que sentir necessidade de validação, pergunte-se: essa opinião realmente define quem eu sou? Ou posso encontrar meu valor dentro de mim mesma? Com isso em mente, vale lembrar que genética não é destino. É apenas um dos aspectos que moldam quem somos. Quando compreendemos como esses fatores interagem, ganhamos mais poder para assumir o controle das nossas escolhas e emoções. Afinal, conhecimento é a chave para transformar qualquer padrão que já não nos serve. Aspecto 2. O temperamento inato. Desde cedo, cada uma de nós já demonstra traços únicos de personalidade. Algumas crianças nascem mais calmas e introspectivas, enquanto outras já chegam ao mundo com energia explosiva e uma necessidade quase constante de atenção. Esse temperamento inato, que é a base da nossa personalidade, pode influenciar profundamente o desenvolvimento de traços narcisistas. Mas será que essas características iniciais definem nosso futuro? Imagine uma criança que, desde pequena, se destaca por querer ser o centro das atenções. Em um ambiente equilibrado, essa característica pode ser cultivada de maneira saudável. Mas em situações de negligência ou excesso de estímulo, esses mesmos traços podem ser distorcidos, levando ao surgimento de comportamentos narcisistas. É por isso que, muitas vezes, o ambiente e o temperamento trabalham juntos, moldando quem nos tornamos. Se você está lidando com alguém que parece ter traços narcisistas, talvez se pergunte: será que essa pessoa já era assim desde sempre? Muitas vezes, sim, mas isso não significa que o comportamento dela é imutável. Saber que o temperamento é apenas um ponto de partida ajuda a entender que escolhas e experiências podem suavizar ou intensificar esses traços. E para quem está refletindo sobre si mesma, a dica é prestar atenção ao modo como reage às situações.
Você percebe que busca aprovação em excesso ou evita críticas a todo custo? Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para equilibrar o que é inato com o que podemos construir conscientemente. Afinal, somos mais do que aquilo com que nascemos. Somos o que escolhemos cultivar. Aspecto 3. O papel da primeira infância. Os primeiros anos da nossa vida são como a base de uma casa. Tudo o que vivemos nessa fase influencia quem nos tornamos. No caso do narcisismo, o ambiente familiar pode desempenhar um papel decisivo. Pais que oscilam entre extremos, como superproteção e críticas severas, acabam moldando uma visão distorcida que a criança tem de si mesma e do mundo. Mas por que esses padrões deixam marcas tão profundas? Imagine uma menina que é constantemente elogiada pelos pais, mas apenas quando cumpre expectativas rigorosas. Ela aprende que precisa se destacar para ser amada. Agora, pense em outra criança que é ignorada ou criticada em excesso. Ela pode desenvolver uma armadura emocional, tornando-se alguém que aparenta autoconfiança, mas esconde uma profunda insegurança. Ambas podem crescer exibindo traços narcisistas, cada uma a seu modo. Se você sente que carrega reflexos de uma infância difícil, é importante se perguntar: que mensagem sobre meu valor eu absorvi lá atrás e ainda carrego hoje? Talvez você tenha aprendido a depender da aprovação externa ou a esconder sua vulnerabilidade para se proteger. Identificar essas raízes é o começo da transformação. Para quem convive com alguém narcisista, lembrar desse aspecto pode trazer mais clareza. Compreender que esse comportamento pode ser uma forma de proteção emocional não significa justificar, mas pode ajudar a lidar com a situação de maneira mais empática. Afinal, quanto mais entendemos a origem do narcisismo, mais nos fortalecemos para enfrentá-lo com sabedoria. Aspecto 4. Experiências traumáticas. Traumas podem deixar marcas profundas que muitas vezes nem percebemos conscientemente, mas que moldam nossa forma de ver o mundo e a nós mesmas. No caso do narcisismo, experiências dolorosas na infância, como negligência emocional, rejeição ou até mesmo abusos, podem ser o gatilho para o desenvolvimento de comportamentos narcisistas. É como se a pessoa criasse uma armadura para proteger suas vulnerabilidades, mas a um custo emocional altíssimo. Pense em uma criança que cresceu sendo ignorada pelos pais. Ela pode adotar uma postura de "não preciso de ninguém", mascarando o medo de ser rejeitada novamente. Ou imagine alguém que sofreu críticas constantes, desenvolvendo uma necessidade insaciável de validação para provar seu valor. Esses comportamentos, que começaram como formas de sobrevivência, podem se transformar em traços narcisistas na vida adulta. Se você sente que seu passado ainda ecoa nas suas atitudes ou escolhas, vale a pena refletir: estou reagindo às minhas dores ou escolhendo quem quero ser? Reconhecer que feridas antigas podem influenciar o presente é libertador. Buscar apoio, seja em terapia ou através de práticas de autocompaixão, é um passo poderoso para transformar esses padrões e curar essas cicatrizes. Para quem convive com um narcisista, entender o papel do trauma não significa tolerar abusos, mas pode ajudar a compreender o que motiva certas atitudes. Ao enxergar além da máscara, você se fortalece para estabelecer limites e evitar que essas dinâmicas drenem sua energia. Afinal, conhecer a origem do problema é essencial para encontrar soluções. Aspecto 5. A influência da cultura. Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso, a aparência e a individualidade acima de tudo. Nesse cenário, traços narcisistas muitas vezes são vistos como qualidades, o que reforça ainda mais esse comportamento. Mas será que a busca constante por validação externa realmente nos faz felizes?
ou apenas nos prende em um ciclo interminável de comparação e insatisfação? Imagine o impacto de crescer em um ambiente onde somos constantemente bombardeadas por mensagens como "seja a melhor", "nunca mostre fraqueza" ou "a perfeição é o único caminho para ser aceita". Essas ideias, promovidas pela cultura moderna, criam um terreno fértil para o narcisismo. A obsessão por ser admirada muitas vezes mascara uma insegurança profunda, alimentada pelo medo de não ser boa o suficiente. Se você já se sentiu pressionada por esses padrões culturais, uma boa reflexão seria: estou vivendo para atender às expectativas dos outros ou para encontrar minha própria felicidade? Pode parecer difícil sair desse ciclo, mas práticas simples, como limitar o tempo nas redes sociais ou redefinir o que significa sucesso para você, ajudam a se reconectar com quem você realmente é. Para quem lida com um narcisista, entender como a cultura alimenta esse comportamento pode ajudar a lidar com a situação. Saber que muitos desses traços são amplificados por influências externas permite que você não se sinta culpada ou responsável pelas atitudes dessa pessoa. No final, reconhecer essas dinâmicas culturais é o primeiro passo para se libertar delas e viver de maneira mais autêntica. Se você está assistindo até aqui, é porque provavelmente conhece alguém com traços narcisistas ou já enfrentou situações que te fizeram questionar esses comportamentos. O que você acha? Será que o narcisismo pode ser genético? E para quem tem um filho ou filha com traços narcisistas, acredita que isso pode estar relacionado à forma como foi criado? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião e trocar ideias com você. Afinal, entender juntos é o primeiro passo para transformar nossas relações. Aspecto 6. O impacto das redes sociais. As redes sociais se tornaram uma extensão das nossas vidas, mas também um espelho distorcido que muitas vezes alimenta traços narcisistas. A busca por curtidas, comentários e seguidores cria uma dependência emocional, onde o valor pessoal parece estar atrelado ao número de interações que recebemos. Mas será que essa validação instantânea realmente nos faz bem ou apenas aumenta nossa insegurança? Pense em quantas vezes você já se pegou comparando sua vida com a de outras pessoas nas redes. Esse ciclo de comparação constante não apenas pode gerar sentimentos de insuficiência, como também reforçar comportamentos narcisistas em quem busca desesperadamente aprovação. É como se as redes sociais dissessem: mostre o melhor de si, mesmo que seja só fachada. Mas a pergunta que fica é: vale a pena viver assim? Se você sente que as redes estão impactando negativamente sua autoestima, uma dica é observar como você se sente ao usá-las. Está se inspirando ou se frustrando? Desconectar-se de conteúdos que geram desconforto e dedicar mais tempo a interações reais pode ser um passo poderoso para recuperar seu equilíbrio emocional e sua autenticidade. Para quem convive com um narcisista, entender como as redes alimentam esse comportamento ajuda a lidar com o impacto que ele pode ter em sua vida. Reconheça que muitas atitudes exageradas podem ser reflexo dessa necessidade de validação pública. E, acima de tudo, lembre-se de que você não precisa fazer parte desse jogo. Priorize sua paz e seu bem-estar. Aspecto 7. O cérebro e a biologia. Já imaginou que o cérebro de uma pessoa com traços narcisistas pode funcionar de forma diferente? Estudos na neurociência indicam que certas áreas ligadas à empatia e ao controle emocional podem ser menos ativadas em pessoas com comportamento narcisista. Isso sugere que o narcisismo não é apenas resultado de experiências de vida, mas também de fatores biológicos. Por exemplo, pesquisas mostram que o córtex pré-frontal, responsável por autorregulação e tomada de decisões,
pode apresentar um padrão diferente em narcisistas. Além disso, áreas relacionadas ao processamento da empatia podem ter menor atividade, o que explica por que essas pessoas frequentemente têm dificuldade em se conectar com os sentimentos alheios. Mas isso significa que elas não podem mudar? Não necessariamente. Para quem convive com um narcisista, entender que existem diferenças biológicas pode ajudar a reduzir a frustração. Isso não quer dizer aceitar comportamentos tóxicos, mas perceber que algumas reações podem ser mais automáticas do que intencionais. Saber disso pode ajudar a adotar estratégias mais eficazes, como estabelecer limites claros e não esperar mudanças milagrosas. Se você sente que pode estar lidando com padrões emocionais difíceis, uma boa ideia é focar no que está ao seu alcance. Suas reações, práticas como meditação, terapia ou até mesmo exercícios físicos regulares ajudam a equilibrar sua própria biologia emocional, fortalecendo sua capacidade de lidar com situações desafiadoras. Afinal, o equilíbrio começa dentro de nós. Aspecto 8. Experiências na vida adulta. A vida adulta nos apresenta desafios que podem tanto fortalecer quanto intensificar traços de personalidade, como o narcisismo. Rejeições, fracassos e até mesmo grandes sucessos podem moldar comportamentos dependendo de como lidamos com essas situações. Mas como essas experiências impactam quem somos e como nos relacionamos? Imagine uma pessoa que enfrenta uma série de rejeições ao longo da vida. Para proteger sua autoestima, ela pode construir uma fachada de superioridade, projetando força enquanto internamente sente insegurança. Por outro lado, alguém que alcança grande sucesso pode cair na armadilha de acreditar que é intocável, reforçando a visão inflada de si mesma. Ambos os cenários mostram como as experiências podem aprofundar padrões narcisistas. Se você se reconhece reagindo de forma intensa às suas conquistas ou fracassos, uma reflexão importante seria: o que essas situações estão me ensinando sobre mim mesma? Permitir-se sentir vulnerável e aprender com os desafios é fundamental para crescer de maneira autêntica. Pequenas práticas, como registrar seus sentimentos em um diário ou buscar apoio em momentos difíceis, ajudam a equilibrar suas emoções. Para quem convive com um narcisista, lembrar que experiências adultas também influenciam o comportamento pode trazer mais clareza. Saber que certos padrões não surgiram do nada, mas foram reforçados ao longo do tempo, permite lidar com eles de forma mais estratégica. Seja firme em estabelecer seus limites e lembre-se, você não precisa se moldar para caber no mundo de ninguém. Aspecto 9. A interação entre fatores. O narcisismo não surge de um único ponto. Ele é o resultado de uma interação complexa entre genética, temperamento, vivências familiares, cultura e até biologia. Todos esses fatores se entrelaçam, criando um quadro único para cada pessoa. Mas como entender essa teia intricada e, mais importante, como ela pode impactar nossas vidas? Imagine que o narcisismo é como uma planta crescendo em solo fértil. A genética fornece as sementes, a infância, o solo e as experiências da vida adulta, a água e o sol. Dependendo de como esses elementos se combinam, a planta pode crescer de forma saudável ou se tornar invasiva. Essa visão ajuda a entender que nenhum fator age sozinho. É a soma de tudo o que vivemos que molda nossas atitudes. Se você sente que sua história reflete essa mistura de fatores, talvez seja a hora de se perguntar: quais sementes estou nutrindo na minha vida? Identificar os padrões que vêm do passado, sejam genéticos ou emocionais, pode ajudá-la a escolher um novo caminho. Práticas como a terapia ou a reflexão consciente são ferramentas poderosas para quebrar ciclos e reescrever sua história.
Para quem convive com um narcisista, essa compreensão traz um novo olhar. Saber que ele ou ela é resultado de múltiplas influências não justifica os comportamentos tóxicos, mas reforça a importância de focar no que você pode controlar, suas reações e limites. Afinal, entender a origem do problema é o primeiro passo para criar relações mais saudáveis e proteger sua paz. Agora que você entende como o narcisismo se forma e como ele impacta nossas vidas, a pergunta é: você vai permitir que esses padrões continuem controlando suas escolhas? Saber que o narcisismo é moldado por fatores como genética, infância, cultura e experiências adultas nos dá uma visão poderosa. Mas essa visão só faz sentido se for usada para transformar a forma como vivemos. Afinal, o conhecimento é apenas o primeiro passo. A ação é o que realmente muda tudo. Pense em tudo o que você enfrentou até aqui. As manipulações, as dúvidas, os momentos em que você sentiu que não era suficiente. Nada disso define quem você é. Você tem o poder de romper com esses ciclos, de se fortalecer e de construir relações mais saudáveis. Para isso, é essencial que você olhe para dentro, reconheça suas forças e use o que aprendeu hoje como ferramenta para criar limites claros e recuperar sua autoestima. A libertação emocional começa quando você decide que não será mais uma prisioneira dos traumas do passado ou das dinâmicas tóxicas do presente. Então, pergunte-se: quem você quer ser a partir de agora? Quem vai estar no controle da sua vida? Você é capaz de muito mais do que imagina, mas essa transformação depende de uma escolha que só você pode fazer. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Este canal é um espaço seguro para você crescer, aprender e se fortalecer. Inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que irão transformar sua forma de lidar com o narcisismo e te ajudar a construir a vida que você merece, porque agora a sua nova vida está em suas mãos. O que você vai escolher? Até o próximo vídeo!